Agora vamos aprender as tags para citações e marcações, que é muito importante você aplicar aí nos seus projetos. Temos a tag que nós trabalhamos junto com a tag cite, e nós temos duas formas de fazer citações usando essas duas tags. A primeira é colocando o texto principal dentro da tag que, e o cite é colocando a fonte de onde foi tirado esse texto. Então nós vamos obter esse resultado. Quando colocamos dentro da tag que, o nosso texto vai estar entre aspas e o cite vai deixar um pouco itálico o nosso texto. Também tem uma questão semântica. Estamos passando para os mecanismos de busca que esse texto não pertence ao nosso site. Estamos dizendo para o mecanismo de busca que esse texto está dentro do meu site, mas que não pertence a mim, mas pertence a outra fonte externa. E a outra forma é colocar todo o nosso texto dentro da tag cite, e dentro do que nós colocamos o texto em si, que nós tiramos de outro lugar, e fora dessa tag nós colocamos a fonte que foi tirado esse texto. E o resultado vai ser este. Todo o texto vai ficar itálico, a primeira parte do texto vai ficar entre aspas, e a fonte também vai ficar itálico. Mas usamos essas tags quando nós queremos fazer citações curtas. Agora, para citações mais longas, nós usamos o block quote e colocamos um atributo cite, que é a fonte de onde foi tirado esse texto. E dentro dessa tag nós colocamos todo o nosso texto. Visivelmente não vai ter diferença nenhuma. Nós aplicamos a tag block quote e fazemos a estilização com CSS. Então essas tags têm uma questão semântica e até evita toda a questão de plágio, porque se você está pegando texto de outros sites e colocando no seu como se fosse seu, o Google vai entender que você pegou de outro site, porque ele tem o rastreio de todos os sites a qual for permitido que eles rastreassem, e se eles verem que eles publicaram primeiro que você, então ele vai entender que você plagiou o texto de outro site. Mas quando colocamos determinado bloco de texto dentro da tag que, ou dentro da tag cite, ou dentro da tag block quote, estamos dizendo para o Google, estou querendo colocar esse texto porque eu achei interessante, mas eu peguei de outro site. Então o Google não vai considerar como plágio, beleza? Outras tags para citações e marcações, uma que é bastante interessante de usar, imagine que você tem esse texto, a OMS definindo um novo plano. Para muitos a sigla OMS é bastante conhecida, mas eu sei que nem todos conhecem esta sigla. Então o que nós podemos fazer? Ao invés de colocar a OMS e depois colocar entre parênteses o significado desta palavra, simplesmente usamos a tag ABBR, que significa abreviações. E dentro dessa tag nós colocamos o atributo title, que é onde vai ficar o significado daquela sigla. E toda vez que o usuário passar o mouse sobre aquele texto que foi recebido a tag ABBR, então vai aparecer a definição desta palavra. Então assim evita de colocar aquele parênteses depois da sigla mostrando o significado. Quem souber continua lendo o texto e quem não souber só passar o mouse em cima do texto que vai aparecer o significado desta palavra. Talvez, se você for fazer uma manutenção de um site ou for ver o código de outra pessoa, principalmente dos mais antigos, você vai ver a tag acronym, que tem o mesmo efeito da tag ABBR, mas a partir do HTML5 essa tag foi descontinuada. Então, ao invés de usar a tag acronym, então você pode usar ABBR, beleza? Outra tag que é interessante de usar é a tag address. E dentro da tag address, que significa endereço, você vai colocar todas as informações de contato. Isso é bastante usado para empresas. Isso dá uma questão semântica também. Estamos dizendo para o mecanismo de busca que esse texto é importante por questão de localização da minha empresa. É muito importante se você tem um restaurante ou se você tem alguma empresa física, onde queira que o usuário pesquise no Google e apareça a sua empresa. Por exemplo, restaurante em determinada cidade. Então o Google pode apresentar vários restaurantes da sua cidade e vai apresentar o endereço. Então por isso que é importante, caso você tenha alguma loja física ou algum estabelecimento físico, você aplica a tag address para os mecanismos de busca entender que aquela parte do texto significa a localização da sua empresa. Então, visivelmente o texto vai ficar itálico, mas você pode tirar esse itálico com o CSS e fazer toda a personalização de sua preferência. Então tem uma questão mais semântica. Agora essa tag aqui eu nunca ouvi falar antes e quando eu estava desenvolvendo conteúdo para apresentar para vocês, eu me deparei com essa tag. Eu achei interessante de apresentar, eu nunca usei. Talvez futuramente, se eu for desenvolver um projeto, eu possa usar também, que é o BDO, que significa Bidirectional Override, que é substituição bidirecional.
E temos dois valores no atributo, que é o LTR, que significa left to right, que é esquerda para a direita. O nosso texto vai apresentar da mesma forma que foi escrito. E temos a opção RTL, que significa right to left, da direita para a esquerda, que o nosso texto ele será invertido. Caso seja necessário, ainda não sei te dizer em quais situações que nós podemos usar. Mas caso você for aplicar nos seus projetos, então você já está conhecendo essa tag. E é interessante, você nem precisa usar o Rotate Y do CSS para aplicar este efeito, porque antes eu só saberia fazer através do CSS, mas podemos também agora aplicar com HTML5 este efeito de texto invertido. Caso seja interessante, é bom você estudar essa tag.